Oi, gente, tudo bom com vocês? Olha, eu aqui de novo, gravando mais um vídeo aqui. Hoje eu vim falar sobre a síndrome do impostor. O que seria isso? É aquela sensação muito forte, predominante, quanto à capacidade, assim, uma sensação de não merecimento. Ela não sente que aquela conquista é compatível com a capacidade que ela tem. Ela atribui as suas conquistas à sorte, ela não reconhece como a sua própria capacidade, ou a sorte, ou o acaso. Nunca é um olhar para si, do seu próprio esforço, o mérito, né, do seu trabalho. Ela não enxerga isso como mérito dela própria. Uma questão importante, né, para se falar, que a síndrome do impostor, ela não é um diagnóstico oficial. Ela não está dentro dos manuais, né, diagnósticos. Ela é mais aquela sensação mesmo que a pessoa, ela não se vê competente, mesmo que ela tenha tido realizações tanto profissionais, enfim, na sua vida como um todo. Então, esse termo, síndrome do impostor, ele foi cunhado na década de 70 por Suzanne Clemson, uma pesquisadora. Eu vou abordar esse tema mais em cima de uma teoria que a gente tem dentro da psicologia, que é a teoria dos esquemas, que é do autor Jeffrey Young. E aí ele fala sobre as necessidades emocionais e psicológicas da infância, que a gente tem do nosso desenvolvimento. E ele dá o nome de esquemas. Então seria um esquema de fracasso, que é justamente essa sensação que a gente tem quando não são atendidos os domínios, né, que ele também fala dentro da teoria, que acaba ficando com a autonomia e o desempenho prejudicado nessa visão da fase do desenvolvimento. E a partir desses esquemas que a gente fala desadaptativos, existem algumas características, algumas origens dos cuidadores que podem ter desenvolvido, né, em relação à forma do cuidado. Uma das origens pode ser pais ou cuidadores muito críticos em relação até ao desempenho escolar. Ou um ou ambos os pais competiam com você também. Isso pode vir originar o esquema de fracasso. Um ou ambos os pais eram bem-sucedidos e você interpretava aquilo como não conseguir alcançar aquele patamar onde seus pais chegaram. Ou, de fato, você não era tão bom na escola ou nos esportes e você sentia de fato inferior àquelas pessoas, que está muito associado ao TDAH, né, a descalculia, a dislexia, são as questões de aprendizagem. Então, a criança, por estar naquele desenvolvimento, ela acaba se percebendo inferior e leva isso para a vida adulta. E os seus cuidadores, de repente, te comparavam aos seus irmãos, ou amigos, ou primos, injustamente, uma comparação injusta. Pode também ter acontecido dos seus pais não terem colocado o limite em você. Então você nunca desenvolveu a autodisciplina, não tinha aquela frequência com deveres, né, exercícios de casa, nem com as responsabilidades. Então, dessa forma, você não conseguiu traçar um plano e falhou nos estudos. A partir dessas características, dessas origens que possam ter acontecido no seu período de desenvolvimento, você acaba enxergando isso como um padrão de funcionamento. Então, você leva isso para a sua vida, são os modos de enfrentamento em situações de conquistas. Então, por aquilo ter sido deficitário, você acaba não acreditando no seu potencial. Então, existem alguns sinais, né? Você não toma a atitude necessária para se desenvolver mais no trabalho, você pode procrastinar com medo de se expor, acaba também evitando convites que possam te colocar em algum lugar de destaque, negando, né, às vezes emprego também, às vezes passa nas fases de entrevista, dinâmica de grupo e acaba não aceitando no final com medo de, né, aquela sensação de descobrirem, né, vão descobrir que eu não sou tão capaz assim. Então, escolhe empregos abaixo do seu potencial, arranja empregos, mas é demitido com frequência. Todas essas características que eu citei engloba o esquema de fracasso, aquela sensação predominante diante de conquistas.
E aí, como que você pode ir mudando esse esquema, né? Essa sensação de fracasso? Você pode, de fato, avaliar se aquela sensação de fracasso realmente é real ou está distorcida. Esse é um dos pontos. Uma bem interessante é entrar em contato com a sua criança interior, né? Aquela lá de trás, e tentar buscar os pontos da onde houveram situações injustas para aquele período. Então, identificar isso e saber a origem disso, as situações que foram acontecendo devido ao seu desenvolvimento, traz uma visão também de consciência para você trazer isso para você e você ver que hoje você tem novos repertórios, diferentemente daquela criança que era tão indefesa, que não tinha o repertório suficiente para se defender, para ter uma consciência mais ampla em relação a si. Tome consciência das suas realizações, das suas habilidades, de fato que você tem. Agora, se realmente existe, de fato, um fracasso na carreira, tente avaliar qual padrão que você está seguindo. Se de repente você está no emprego, no trabalho e não está se dedicando, até no estudo também, porque isso acontece muito no meio acadêmico. Então, assim, avalie se de fato você não está buscando mais conhecimento. O que você precisa? Trace um plano. O que você precisa fazer para se dedicar mais àquela situação ou aquele conteúdo. Criar um cartão de enfrentamento também com a sua história. Escreva ele para você. Aquilo que eu tinha dito lá, aquela criança, de alguma forma, foi afetada nessa área do desenvolvimento. Escreva, né, como foi a sua história e traga um novo olhar para o adulto que é hoje. Por fim, envolva pessoas que você ama, que de fato você tem confiança, porque às vezes lá atrás a gente não pode escolher as pessoas com quem a gente pode conviver, que às vezes, infelizmente, até os pais, eles podem ser tóxicos, mas eu não gosto de colocar isso para culpabilizá-los, porque cada um tem as suas questões, os seus esquemas. Como diz aquela frase de Sartre, eu acho que é Sartre, que fala: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram de você. Então, assim, hoje como adulto, você pode escolher as suas amizades, com quem você pode de fato contar. Então, escolha pessoas que, né, te coloquem para cima, que de fato perceba suas qualidades. E a terapia pode te ajudar nesse processo de mudança. O autoconhecimento, ele é importante. O trabalho com a psicoeducação, né, para entender e mudar, dar uma nova narrativa para sua história, faz toda a diferença. Isso é tudo por hoje. Se inscrevam aqui no canal, curtam o vídeo e compartilhem com quem vocês quiserem. Beijo grande!